Boa noite, pessoal. É o Matheus quem está falando. Meu grupo é composto pela Gabriela Paganini, pela Larissa Cristófoli, pela Patrícia Duarte e por mim. Nós escolhemos o filme O Mínimo para Viver, que está disponível na Netflix, foi lançado em 2017 e interpretado pela Lily Collins. Para dar início, vou começar falando da descrição do caso clínico da personagem principal, que é a Ellen, que tem 20 anos, é solteira, possui o ensino médio completo e começou a cursar a faculdade de arte e abandonou. Ela sofre de transtornos alimentares desde a adolescência e teve um agravamento após o divórcio dos pais e da morte de uma seguidora do blog, que acompanhava e se inspiravam em seus desenhos. A família da vítima culpava Ellen pelo ocorrido. Ellen tem um histórico de 4 internações em clínicas para tratamento, que não surtiram efeito positivo e sua família busca ajudá-la dentro do que é possível a eles. Nas 4 internações que Ellen passou, relataram que ela tratava mal as pessoas e era tido como uma má influência para as demais garotas. Sua madrasta consegue uma consulta com o Dr. William Beckham, que é especialista em transtornos alimentares e de bastante renome na área. Dr. William propõe para Ellen um tratamento de 6 semanas em uma casa de recuperação. Lá, ela convive com outras pessoas que possuem transtornos alimentares e compartilham a luta pelo transtorno entre si. Alguns sinais encontrados no caso foi que Ellen tem pensamentos obsessivos por sua fixação na contagem de calorias. Ela costuma saber quantas calorias tem no alimento que vai comer. É possível dizer que ela tem como objetivo conseguir fechar a mão ao redor do braço, e com isso frequentemente verifica o contorno e a medida de seu braço. Práticas de exercício físico exagerado e também escondidos que causavam machucados em suas costas. Ela fazia ingestão excessiva de líquidos, dieta inadequada, onde ficava sem comer de fato. Tinha preocupação excessiva com a imagem corporal, praticava isolamento social e tinha também desregulação hormonal, ausência de menstruação e crescimento excessivo de pelos no corpo. Fumava cigarro, aparentava estar descontente e desmotivada, tinha o costume de desenhar comida quando tem insônia e também de cheirar a comida para saciar sua fome. Os sintomas identificados foram que Ellen sente-se culpada pelo transtorno, visto que é motivo de discussão entre seus familiares. Ela acredita que magreza é um sinal de saúde e também não consegue ver motivo para continuar viva. Ellen diz ter ausência de autocontrole para conseguir se recuperar. Bom, assistindo ao filme, o nosso grupo percebeu que os elementos relevantes da história de vida da Ellen podem ser considerados os seguintes fatores. A Ellen era muito distante de sua mãe e tinha um pai extremamente ausente. Após o nascimento da Ellen, em uma parte do filme, a sua mãe fala que teve depressão pós-parto e isso dificultava a aproximação das duas. A Ellen não possuía uma identificação social. Então, ela havia dificuldade nas interações da sua família e amigos. E quando ela tinha 12 a 13 anos, ela começou a fazer desenhos em um blog. E esses desenhos eram inspiradores para várias pessoas e adolescentes. E uma das meninas que acompanhava o blog acabou se suicidando. Então, portanto, a Ellen pega essa culpa para ela, pois a família da menina que suicidou acusa Ellen de tudo o que aconteceu com a garota. A restrição da ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo, é um aspecto central da anorexia nervosa. Entretanto, indivíduos com anorexia nervosa também exibem medo de ganhar peso ou de ficarem gordos, ou comportamentos persistentes que interferem no ganho de peso, bem como perturbações específicas em relação à percepção e à vivência do seu próprio peso e forma corporal. Essas características não estão presentes no transtorno alimentar restritivo evitativo, e os dois transtornos não deverão ser diagnosticados ao mesmo tempo.
O diagnóstico diferencial entre transtorno alimentar restritivo evitativo e anorexia nervosa pode ser difícil, especialmente no fim da infância e no início da adolescência, pois esses transtornos podem compartilhar uma série de sintomas, como, por exemplo, evitação de alimento e baixo peso. O diagnóstico diferencial também é potencialmente difícil em indivíduos com anorexia nervosa, que negam o medo de engordar. Contudo, adotam comportamentos persistentes que impedem o ganho de peso e não reconhecem a gravidade médica do seu baixo peso. Uma apresentação às vezes denominada de anorexia nervosa sem fobia de peso. A consideração integral dos sintomas, do curso e da história familiar é recomendada, e o diagnóstico pode ser bem mais feito no contexto de uma interação clínica ao longo do tempo. Em alguns indivíduos, o transtorno alimentar restritivo evitativo pode predecir o aparecimento da anorexia nervosa. O filme não traz exatamente com qual idade a Ellen começou a ter esses sintomas, esses comportamentos, mas sabemos que começou na adolescência, enquanto ela morava com a sua mãe e a madrasta, e que teve o agravamento, após o suicídio da menina diante aos seus desenhos. Como alterações nas funções psíquicas elementares, podemos citar que Ellen tem uma alteração na consciência. Após ser internada na clínica de reabilitação, Ellen, mesmo com as suas dificuldades, estava mostrando algumas conquistas. Uma de suas colegas, Megan, estava grávida e sofria do mesmo transtorno que Ellen. Em certa noite, Megan estava no chão do banheiro cheia de sangue, onde havia perdido a sua filha. Depois daquele incidente, Ellen apresentava comportamentos para perder peso em maior frequência, e desde então tem se mostrado completamente frágil e muito distraída, como se não estivesse prestando atenção na fala das pessoas ao seu redor. Em algumas cenas, Ellen, por não comer corretamente e ingerir apenas muito líquido, já teve vários casos de desmaios, uma perda abrupta da consciência, e estes sintomas costumavam ser frequentes. Ellen apresenta alteração nas funções psíquicas de afetividade. Ela tinha mau relacionamento com a família, principalmente o pai, que aparece como uma figura extremamente ausente. A mãe é separada do marido, pai de Ellen, e praticamente largou a filha nas mãos da madrasta. Vemos que ambos são completamente despreparados para lidar com o transtorno da filha. A madrasta e sua irmã são as únicas pessoas que apoiam e se importam com Ellen. Logo no final, cria-se um laço com sua mãe. No entanto, possui um relacionamento melhor com a sua irmã, pois consegue ter momentos mais descontraídos e se entendem melhor em certas situações. Quanto à sua vontade, Ellen o tempo inteiro demonstra muita má vontade com o tratamento e muito pessimismo. No final do filme, Ellen, após uma alternativa diferente de tratamento, ela muda sua concepção de vida e passa a ter mais autonomia para direcionar o seu tratamento. A protagonista sofre alterações sem sua percepção. Em uma das cenas, Ellen chega ao centro de reabilitação e é recebida por outras pessoas na mesma situação ou parecida, e se depara com uma sensação de pânico em ver como as outras pessoas conseguem introduzir comidas forçadas. Devido a este transtorno, Ellen tem uma distorção da autoimagem, prejudicando a percepção do próprio corpo. Em uma das cenas, o doutor leva o pessoal que está fazendo tratamento com a Ellen para uma exposição de arte, na qual consiste em uma galeria fechada e escura em que no centro havia uma chuva caindo sobre todos. Foi um momento muito descontraído e de reflexão, principalmente para Ellen, que adora a arte e que também foi muito importante para ela ter esse contato consigo mesma e se sentir mais viva. Nas alterações de pensamento, em consequência de sua anorexia, Ellen se via muito acima do peso, o que levou a ter atitudes de risco como dietas restritivas, abuso de exercícios físicos e até mesmo o uso de medicamentos, e a obsessão também na contagem de calorias de cada porção de alimento. Por essa atitude de sempre achar que está acima do peso, Ellen sempre queria ir andando para os lugares ou até mesmo correndo para perder peso. Não conseguia pensar nos momentos descontraídos que poderia ter com seus amigos fora do centro de reabilitação. Ela só conseguia pensar na contagem de caloria que ela deveria perder. E por último,
é a alteração da linguagem. A Ellen ela evita falar sobre a sua anorexia, pois, segundo ela, não possui nenhum tipo de transtorno. Ellen também não tinha voz ativa em relação ao seu próprio tratamento. Os familiares, no caso a madrasta, sempre tomava a sua frente e falava por ela. Não dava espaço nenhum para Ellen poder se expressar verbalmente os seus problemas.